Dos três, quem fez o melhor trabalho no São Paulo foi Rogério Ceni. O São Paulo, ele tem hoje, o que ele tem hoje de competitividade em jogos grandes, de consistência, quem deu isso foi Rogério Ceni, em 1 ano e meio de trabalho. O Rogério, ele, entre outras coisas, traz o Pablo Maia da base, traz o Beraldo da base. Essa competitividade nos jogos de mata-mata, jogos grandes no Morumbi, vem muito dele, nessa aí do time ser muito brigador. Isso é muito do Rogério, isso é muito do Rogério, que cai. E aí a situação do Zubeldia, por isso que eu não acho que tirar o Zubeldia seja a solução para tudo, porque há 2 anos falavam que o Rogério não podia permanecer, e alguns usavam como argumento que ele não usava jogadores como Marcos Paulo, Luan, né, o Gabriel Neves, que onde estão eles, né? Enfim, usavam esse argumento para falar que o Rogério não podia mais ficar, né, porque não usava esses jogadores, que nenhum deles conseguiu nada de relevante depois disso, né? O Rogério foi um cara que, por exemplo, insistiu com o Alisson, aí Dorival, mérito gigante, trouxe o Alisson para segundo volante, Dorival Júnior, e o Alisson passou a ser um ótimo jogador nessa posição, mas quem insistiu com ele, inclusive no momento que o Alisson teve sérios problemas, foi o Rogério Ceni. Quem traz o Pablo Maia da base, depois de ter falhado numa semifinal de Copinha contra o Palmeiras em Barueri, e que causou a eliminação do time, e traz o cara 2 meses depois de ter falhado naquela final, na semifinal da Copinha, ter sido titular numa final de Paulista, fazendo gol no Palmeiras, foi o Rogério, que trouxe o Pablo Maia. Beraldo, hoje jogador de seleção, quem botou no profissional e deu uma sequência foi o Rogério. Então, ele acaba caindo, e por isso que eu não coloco culpa no Zubeldia, porque há 1 ano diziam que o Carpini não podia mais trabalhar, não tinha condição, e há 2 anos diziam que o Rogério não tinha condição, mais ou menos nessa mesma fase do ano. Então o Zubeldia tem vários jogos ruins. Acho que a principal falha do Zubeldia foi ter colocado o time titular muitas vezes no Campeonato Paulista. E talvez ele tenha feito isso porque se sentiu ameaçado. Aquela semana que o São Paulo joga em Brasília, segunda com a Inter de Limeira e quinta com o Velo Clube, mete o time titular nos 2 jogos, aquilo não fazia o menor sentido. É um erro dele também. Pode ser porque estava se sentindo pressionado, sim, mas ele erra ali. E jogadores hoje, Oscar, Lucas, lesionados, não dá para dizer que foi por isso, mas eles poderiam ter jogado menos no Paulista e os garotos terem jogado mais. O Oscar deve jogar hoje, o Lucas não. O Pablo Maia machucou de novo, infelizmente. Acho que no Paulista, isso acho que é um erro do Zubeldia que pode influenciar na temporada que começou para valer no sábado, foi ter esticado muito a corda no Campeonato Paulista. Ele usou mais vezes os titulares do que deveria. Isso eu acho um erro. Do ano passado, o desempenho do São Paulo, acho que foi dentro do que o São Paulo pode fazer. Brasileiro, o máximo é isso aí, é 6º, 5º, é por aí, não sai muito disso. E nas Copas, ele cai na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e realmente faz um jogo muito ruim no Morumbi, mas não tem nenhum absurdo cair para o Atlético Mineiro e cai para o Botafogo, quando até foi mais longe do que eu esperava. Eu esperava que fosse eliminado no tempo normal, ele levou ainda para os pênaltis. Então, ok, e hoje não é favorito, se perder hoje é normal. O favorito hoje é o Tajeres. Se São Paulo trouxer um empate lá, é um bom resultado. Isso, mais uma vez, dá para fazer um comparativo. Ano passado, o São Paulo estreou na Libertadores contra o Tajeres em Córdoba. E quem ganhou foi o Tajeres.